Olá, seja bem-vindo ao A Casa é Sua. Aqui você vai conhecer a verdadeira essência da nossa equipe, explorar nossa cultura e descobrir como cada um de nós pode fazer a diferença. Preparem-se para conversas sinceras, histórias inspiradoras e um olhar privilegiado que faz da nossa empresa um lugar único. E no episódio de hoje, vamos abordar a competência, responsabilidades e se comprometer do programa Embaixadores da Cultura. Eu sou o Gui Nagori e o nosso convidado de hoje é... Prazer, Guina. Eu sou o João Paulo Provinciato, engenheiro civil e atualmente gerente de contratos da construtora Rio Verde. Prazer. Prazer é meu, João, prazer é nosso. Para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória até chegar no atual cargo na Rio Verde. Legal, Guina. Eu comecei na Rio Verde há 10 anos atrás. Então, eu entrei na Rio Verde como estagiário, lá no ano de 2014, em Limeira. Assim como a Rio Verde, eu sou limeirense, e há 10 anos atrás, a Rio Verde ela tinha muitos empreendimentos imobiliários nessa cidade. Então, eu comecei há 10 anos atrás no empreendimento imobiliário, tive a oportunidade de atuar em outros. Mas algo que eu lembro com muito carinho é que, mesmo antes de entrar lá em Limeira, lá em 2010, por exemplo, quando eu ainda fazia o meu curso técnico, pensava ainda como que eu seguiria na área de engenharia civil, a Rio Verde era muito bem vista nessa cidade. Então, como limeirense, eu sempre quis participar e trabalhar junto com a Rio Verde. Já existia o sonho. Já existia o sonho. Eu me recordo dentro até do curso técnico, os alunos, meus colegas lá de classe, os professores, eles falavam com muito bons olhos de trabalhar dentro da Rio Verde. E para mim também não foi diferente. Então, quando surgiu essa primeira oportunidade de abraçar, de entrar dentro dessa empresa, mesmo como estagiário, lá em 2014, para mim foi uma grande oportunidade. Que legal! Você começou ali como estagiário, e como que foi esse crescimento? E aí, desde então, foi muito aprendizado, muitas oportunidades. Depois desse primeiro empreendimento imobiliário, mesmo em Limeira, tive a oportunidade de atuar em outro, lá em Limeira também, desde o começo até o fim. E aí surgiram outras oportunidades. Depois desses dois empreendimentos, a empresa ela começou a concentrar mais em empreendimentos corporativos, industriais. Então, recebi uma primeira oportunidade de atuar lá em Pernambuco, em Cabo do Santo Agostinho, perto ali de Recife, uma excelente oportunidade. Eu tenho essa característica de sempre levar a minha família junto comigo. Então, foi a minha primeira mudança, recém-casado, junto com a família. Depois lá de Recife, eu tive a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, então de um extremo a outro do país. Sim. Atuar mais numa área de uma obra de hotelaria, de resorts, uma cidade turística de Gramado. Então, para mim também foi uma grande oportunidade, aí já nesse momento como engenheiro civil. E depois eu segui em outros estados. Fui para o estado do Paraná, numa obra também de segmento de hotelaria. Depois eu tive a oportunidade de ir para o Espírito Santo, numa obra corporativa, finalizar um projeto muito importante para a empresa. E depois recebi a primeira oportunidade de atuar como gerente de contrato, gerente de obras, que é a posição que eu estou hoje. Eu tive a oportunidade de ir para o Tocantins, numa obra de um shopping. Consegui também entregar, foi inaugurado agora no mês passado. E hoje, finalmente, eu estou em Cuiabá, numa obra na capital, do Mato Grosso, Cuiabá, uma obra do mercado que, para mim, também atuando como gerente de contratos, está sendo uma excelente oportunidade. Parabéns. E 10 anos aí, uma década. Olha, responsabilidades e se comprometer. Pela conversa aqui, eu já vi que desde cedo, desde o curso técnico ali, você já viu que isso ia ser muito importante. Então, eu queria que você falasse, na sua opinião, o que significa a responsabilidade na sua área de atuação. E como que você aplica essa responsabilidade na rotina, no dia a dia. Olha, Guina, para mim, responsabilidade, se comprometer, significa não se omitir, não se esconder diante de problemas, dificuldades. A gente que está em obra, a gente vê que problemas surgem a todo momento. No nosso trabalho é assim, a gente tem que lidar com as dificuldades. Então, se comprometer, se responsabilizar, é encarar essas dificuldades, esses desafios e abraçar de fato como algo pessoal. É claro que nós temos todo um time ao nosso redor, e ele ajuda demais na resolução desses problemas, mas para mim é isso. Encarar, puxar a responsabilidade, encarar de uma forma positiva e não se esconder diante dessas dificuldades que surgem diariamente no nosso cotidiano. Você já respondeu a ideia da minha pergunta, porém isso é seu, Isso que é para você. Como que você faz isso pensando na sua equipe? Como que você observa, como que você passa para a equipe assim a importância da responsabilidade, a importância do comprometimento?
Eu acho muito importante, primeiro, essa questão de como encarar o comprometimento e responsabilidade, né? Hoje em dia, talvez falar responsabilidade, comprometimento, algumas pessoas entendem como isso como algo negativo, como muito trabalho, né? Então, tento sempre transmitir para a minha equipe que se responsabilizar, se comprometer, é algo positivo, né? E por fazer isso, não só eu como líder, mas toda a equipe, os frutos vão ser muito positivos. Então, tento primeiro mostrar isso para a equipe que ter responsabilidade vai trazer consequências positivas não só para a empresa, mas como pessoalmente e profissionalmente para cada um. Então, ter esse ponto de vista positivo diante das dificuldades já faz total diferença. E um outro ponto que eu sempre falo é não ter medo de perguntar, né? Não ter receio, criar esse ambiente positivo. Quando a gente cria isso, né, principalmente os líderes, eles criam um time engajado, que se respeita, né, que tem essa abertura e se sente motivado realmente para assumir responsabilidades. Isso que eu ia né? entrar, pode ser uma maneira também de dar motivação para a equipe, né? Olha, olha a responsabilidade que você tem, vamos se comprometer e tal. Isso vai criando esse clima para a equipe mesmo de um trabalho subir, né? E algumas dicas que eu acho importante também, Guina, que eu sempre falo para a equipe, é ser organizado, né? Ter uma boa agenda, né? Eu gosto muito de ter meu caderninho separado, fazer as anotações. Não só você, como outros. Isso é mal de engenheiro, né? Da Rio Verde, eles falam sobre isso, sobre a importância da agenda, da anotação. O que seria um cronograma, um diário? Eu gosto mesmo de ter o meu caderno, né? Então, um caderno, mesmo físico, digital, revisitar as pendências do dia anterior, ver os compromissos que você conseguiu finalizar. É claro, dentro da engenharia a gente tem muitas ferramentas, né? Planejamento, controle, algumas planilhas, mas nada como um bom caderno, uma boa agenda para você ir controlando isso, né? Isso faz total diferença e eu sempre aconselho a equipe a ter isso, a manter os registros em dia. É que com isso você consegue, de fato, se comprometer, se responsabilizar com aquilo que você havia assumido a responsabilidade no dia anterior, por exemplo, né? Tá aí, ó, a frase do João, hein? Para você ter responsabilidade, se comprometer, o diarinho ali, a agenda ali, vai vendo o que tem que ser feito, o que já foi realizado. E você, tem uma história bacana aí para contar pra gente, uma história inspiradora? Não perca a oportunidade de deixar nossos ouvintes encantados. Tem um link abaixo no vídeo aí. Manda pro link e a gente vai bater um papo aqui. João, agora eu queria que você falasse pra gente algum exemplo de um projeto ou tarefa onde a competência de assumir a responsabilidade, ela fez uma grande diferença no seu trabalho. Olha, Guina, ao longo desses 10 anos, eu posso dizer que houve vários episódios aí que comprometer-se, responsabilizar, isso fez total diferença para mim. Mas pensando um pouquinho no detalhe, lembrando um caso que eu olho para trás com muito bons olhos, foi algo que aconteceu comigo, por exemplo, nesse empreendimento que eu comentei lá em Rio Grande do Sul. A gente havia acabado de entregar ele, havia passado cerca de um mês, estava chegando época de final de ano mesmo, épocas festivas. E eu me recordo que eu já estava em outro estado, já havia mudado com a minha família, e aí os representantes desse cliente me ligou e falou assim, João, estamos com um problema sério. O bombeamento de esgoto de todo o hotel estava com problema. Uou! Estava chegando Natal, para você ter noção. Famosa, como se diz no popular, famosa bucha, né? Exatamente. E aí anda numa época do ano ainda muito correria. Difícil, né? E o hotel estava praticamente com 100% dos quartos lotados. Nossa! O esgoto não estava funcionando numa área que tinha uma diferença de nível muito grande, né? E esse esgoto ele começou a subir e começava a vazar para o vizinho. Então era um problema muito sério. É um problema para a imagem do cliente, para a situação que estava naquele momento muito sério. E a gente tentou, de forma remota, né, até de outro estado, tentar ajudar da melhor forma possível. Mas era final de ano, era véspera de Natal. Então, remotamente, a gente fez, eu consegui correr atrás de algumas empresas para mobilizarem meio que de imediato para tentar auxiliar, mas a gente constatou que a bomba tinha parado, tinha quebrado, não conseguia resolver. E aí foi uma correria, foi algo que realmente teve que puxar a responsabilidade para encontrar soluções. A gente via do lado do cliente um certo desespero, porque realmente ele precisava resolver aquele problema. O hotel estava lotado e do outro lado, de um local um pouco mais distante, nós procurando ações para resolver isso. Mas de forma resumida, o que a gente conseguiu fazer, e eu por ter realmente me empenhado nessa tarefa, eu percebi que surtiu diferença. Eu consegui encontrar uma empresa em São Paulo, comprar uma bomba aqui lá em São Paulo, eu peguei um carro pessoal, levei até o Rio Grande do Sul. Isso que é comprometimento. Conseguimos mobilizar uma equipe nesse meio tempo para atuar mesmo na data de Natal,
lá nesse hotel e fazer a substituição. E aí, meio que de forma remota, a gente foi conseguindo trazer alguns caminhões, fazer o trabalho para conseguir atender a essa necessidade do cliente. É claro que foi um problema muito pontual, mas eu percebo, Guina, que essa atitude, né, ter se responsabilizado, ter puxado a responsabilidade para si e procurado uma solução, mesmo numa data muito difícil, fez a diferença para aquele cliente. Era o nome da empresa, era o nome da nossa construtora, né, que estava naquele cenário com muita preocupação. Então, essa atitude fez muita diferença. Eu olho para esse episódio do passado com muito bons olhos, porque realmente eu ter puxado essa responsabilidade naquele momento, corrido para resolver dessa forma, fez a total diferença. Sim, com certeza, essa força toda que você teve hoje tem muito resultado em quem é você e quem participou depois e do resultado tendo dado certo. Nesse momento, né, próximo a uma festividade e tudo mais, dá um resultado para continuar seguindo em frente e ter mais vontade ainda de pegar mais trabalhos e ter mais comprometimento e mais responsabilidade, né? Você Exatamente. vai sentir que dá o resultado, né? Sim. Queria que você contasse pra gente agora, João, alguma história que não necessariamente seja na Rio Verde, pode ser alguma história que você saiba, pode ser sua ou pode ser de algum conhecido, que a falta de responsabilidade, a falta de comprometimento resultou num ponto negativo para o trabalho. Você tem alguma história dessa para contar pra gente? Olha, Guina, eu posso dizer com muita felicidade que as nossas equipes dentro da Rio Verde são equipes comprometidas, né? A gente atua com diversas pessoas e a gente percebe essa característica muito boa dentro das equipes. Mas pensando de forma isolada, em alguns casos, é comum, tá? Vou ser um pouco mais genérico nessa minha resposta, a gente perceber, desde lá da cadeia, desde a produção mesmo, na mão de obra direta, quando há um desvio com relação a isso, ao comprometimento, a não querer entregar, realmente puxar a tarefa para si, a boa postura dos líderes, né? Essa responsabilidade nossa como time, como equipe, faz a diferença para essas pessoas. Então, por exemplo, quando a gente nota uma falta de postura, uma postura inadequada lá na ponta, por a gente mostrar esse comprometimento como líder, a gente consegue puxar essa equipe. Certo. Então, é muito comum a gente perceber na obra isso. A motivação, ela também, a gente fala aqui da equipe, mas ela acaba sendo individual, né? Porque às vezes você observa um parceiro desmotivado e às vezes é um problema pessoal, você não sabe. Então, isso vai gerar em toda a equipe uma desmotivação, certo? Então, daí, quando vocês fazem isso, vocês também pensam em cada pessoa, vocês observam pessoa por pessoa, parceiro por parceiro. Esse olhar individual é muito importante. Essa conversa individual é fundamental. Então, quando a pessoa ela está nesse momento um pouquinho mais delicado, é fundamental uma conversa, um bate-papo, né? E ela perceber que ela está num ambiente de comprometimento, Sim. de responsabilidade. Sim. E às vezes, quando ela realmente não quer fazer, ela se sente deslocada. Ela percebe que não é o ambiente adequado para ela trabalhar. Mas às vezes, quando ela está precisando de alguma ajuda nesse sentido, com certeza uma conversa, uma atenção mais dedicada faz a diferença. Então, vou voltar ao que você já falou aqui pra gente, né? A conversa, o diálogo e não se omitir. Contar, chegar e falar, ó, vamos conversar. Às vezes tem essa dificuldade porque pensa, pô, mas como que o líder vai me olhar assim? Mas não, o líder tá ali justamente, tá com você. Exato. Tá para crescimento. Legal. Ó, eu gostaria agora que você falasse como que você vê a evolução do conceito competência na Rio Verde para os próximos anos. Olha, Guina, nos últimos 10 anos, eu falo abertamente, tá, que a Rio Verde ela é uma empresa comprometida e responsável. Mas eu vejo que nos últimos anos, focando aí mais nos últimos 1, 2 anos, essa virtude ela está crescendo num ritmo totalmente acelerado. Né? Então a gente percebe que está vindo mesmo do cerne, das pessoas que estão dentro da empresa. Desde quem está iniciando ali na empresa, observando já isso para a gente, dentro desse programa de embaixadores de cultura, a gente está vendo que está se fazendo parte da cultura da empresa. E isso é muito importante. Eu vejo que está crescendo, está se tornando uma característica fundamental da empresa, um princípio, e que está acontecendo em todos os setores, independente da área, da obra, do local que a empresa esteja. Ô, João, e além dessa história do Rio Grande do Sul, tem outras que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, Guina, como eu disse, 10 anos você vive bastante coisa, né? Mas algo que me marcou também, além desse episódio do Rio Grande do Sul, foi um convite que eu recebi para ir para essa obra do Espírito Santo. Eu estava num momento dentro da empresa, como engenheiro civil, já estava, sim, consolidado dentro da empresa,
mas surgiu a oportunidade para finalizar um projeto. E era um projeto, de certa forma, complexo, que tinha suas dificuldades. E confesso que no primeiro momento vem aquela certa resistência, né, de ir para um projeto, para uma nova cidade, algo que você não conhece muito bem. Mas eu vi como uma necessidade da empresa naquele momento, algo que precisava, de fato, de um profissional para atuar lá. E eu vejo também com bons olhos, eu lembro desse episódio, porque o fato de eu ter aceitado esse desafio, sair um pouco da minha zona de conforto e ido para esse novo local, para esse projeto que já estava em fase final, com um cliente um pouco mais difícil, por assim dizer, fez diferença na minha carreira. Foi a fase de transição, né, que eu estava lá como engenheiro civil de produção, indo para uma coordenação, para o cargo que eu estou hoje. Então eu vejo isso com bons olhos, por quê? Porque eu ter assumido essa responsabilidade, esse trabalho que de fato foi difícil, mas trouxe excelentes consequências, para mim foi muito positivo. Então esse relato de ter assumido essa responsabilidade lá no Espírito Santo, de ter abraçado a finalização dessa obra, para mim fez muita diferença. É responsabilidade em cima de responsabilidade, certo? Porque você vai ter a responsabilidade da empresa, com os parceiros, colaboradores, com a família que você viaja com a família. Então, assim, você tocou aí no assunto, a zona de conforto. Então, sair da zona de conforto é assumir responsabilidade e se comprometer. Às vezes sim, Guina. Às vezes é preciso a gente fazer isso. Nem sempre a gente vai conseguir ficar na nossa zona de conforto. Então, às vezes, é necessário, junto com o nosso time, sair um pouquinho da zona de conforto para conseguir fazer algo. Que bacana. Pô, parabéns pela sua história. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Ali, ó, olhando para os nossos ouvintes, certo? Para que nossos ouvintes, amigos, soubessem mais sobre essa importância da competência no ambiente do trabalho. Legal. Manda lá. Bom, pessoal, como eu disse nessa conversa com o Guina, o meu conselho, né, a minha mensagem seria: pare e pense nas consequências. Quando a gente para e pensa nos impactos de um comprometimento, de uma responsabilidade, e ver os frutos positivos que a gente vai colher de ter um ambiente assim dentro da empresa, de ter essa atitude como algo pessoal, realmente a gente vai notar que isso impacta na gente profissionalmente, pessoalmente e para a empresa. A gente não está falando só de resultados, a gente está falando de um ambiente melhor e um crescimento pessoal e profissional. Então a mensagem que eu falo é isso: pense nas consequências, pense no impacto dessa atitude de responsabilidade. E não se omita, não, como a gente conversou muito aqui, faça perguntas, confie na sua equipe, né? Busque informações. Porque quando a gente faz isso, a gente mantém todo o time engajado e consegue chegar num comprometimento, numa responsabilidade como empresa. João, muito obrigado por compartilhar suas histórias e parabéns, sucesso. Obrigado, Guilherme. Para mim foi um grande prazer. Prazer é meu, prazer é nosso. E você, tem uma história incrível para contar pra gente? Tenho certeza que sim. Não perca a oportunidade de encantar nossos ouvintes. Tem um link abaixo aí no vídeo, você pode mandar a história, a gente vai bater um papo aqui. Este foi mais um episódio do A Casa é Sua, do programa Embaixadores da Cultura. Fique ligado para mais novidades e até o próximo episódio. Valeu!